Olá, pessoal do quinto ano, tudo bom? Vamos para mais uma aula de ciências. Então, dando continuidade nesse conteúdo que nós estamos vendo sobre a ação do homem ao meio ambiente. E agora nós vamos ver aqui as atividades industriais do ambiente. Em novembro de 2015, uma das maiores tragédias até então na época aconteceu ali a queda de uma barragem na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais. Naquela ocasião, milhões de toneladas de lama se espalharam pelo ambiente devido ao rompimento de uma barragem e atingiu rios, destruindo a flora e a fauna local. E além disso, esse acidente provocou a morte de várias pessoas. No ano passado, em janeiro do ano passado, não sei se vocês se recordam, né, que foi também muito mencionado nas mídias, aconteceu uma mesma tragédia, só com uma proporção maior. Mais pessoas morreram. O meio ambiente também foi bem devastado, que foi a tragédia em Brumadinho, também em Minas Gerais. Da tragédia de Mariana, eu trouxe aqui para vocês algumas fotos. Então, na época, essa tragédia deixou vários locais dessa maneira. Olha, destruindo tudo, levando tudo que venha pela frente. Aí pode pensar, como que que lama pode destruir, né? Então, como foi uma proporção, foi um mar de lama, então como se fosse um tsunami de lama, invadiu ali toda a cidade de Mariana e percorreu outras cidades. Essa lama chegou até o mar, porque todo o rio desemboca do mar. Essa lama ela atingiu todo o Rio Doce e o Rio Doce ele desemboca no Espírito Santo. Então olha como que ficou esses lugares. Então muitas pessoas perderam, né, suas casas, seus bens, pessoas perderam vidas. E isso tudo é ação do homem aí que acaba influenciando no ambiente. Aí uma charge que foi feita na época, não mais rio, apenas choro, né? Então, essa charge aí, vocês vão refletir que consequência desse desastre ambiental está representado aqui nessa charge. E o autor da charge, ele quis dizer com a frase não mais rio, apenas choro, né? Que antes isso aqui era um rio e ficou apenas lama, os peixes, né? O habitado dos animais desse rio, tudo se perdeu. As atividades industriais não é de todo mal. Elas são muito importantes para nós seres humanos, né? Para os produtos que a gente utiliza, que a gente consome no nosso dia a dia. Mas muitas indústrias elas extraem do ambiente os materiais que necessitam para fabricar seus produtos por meio de uma atividade de mineração. E conforme essa atividade vai crescendo, mais mineradoras vão sendo criadas, e com isso vai devastando mais o meio ambiente. O manganês, por exemplo, é um minério extraído do ambiente que pode ser usado na produção de aço, metal que compõe veículos e talheres. Então é errado ter mineradoras? Não, não é errado. Mas a gente tem que frear um pouco do nosso consumo, porque quanto mais a gente consome, mais produtos a gente precisa, mais serão fabricados e mais o meio ambiente ele é prejudicado. Então a gente tem que ter consciência. Apesar da importância, as atividades industriais podem prejudicar o ambiente, como a gente viu nessa tragédia, né, nas fotos que eu mostrei para vocês de Mariana e a do ano passado de Brumadinho. Os resíduos gerados pelas indústrias, por exemplo, elas podem contaminar o solo, a água, o ar e, consequentemente, os seres vivos. Então, essas mineradoras, elas possuem resíduos que podem contaminar todo o ambiente ao redor. E no caso ali do acidente, próximo à cidade de Mariana, a lama, que é um resíduo de mineração, contaminou a água. Então, aquela lama, aquele mar de lama que percorreu todas as cidades, o rio e chegou até o Espírito Santo, não era simplesmente lama, era lama com muitos resíduos. E olha só como é que ficou, além daquelas fotos que eu mostrei, que o livro traz, algumas construções nessa cidade. Então, essas construções destruídas, né, na enxurrada de lama. Aqui também a gente vê como que os poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias prejudicam o nosso ar. Então, eles soltam aí gases tóxicos, gases de efeito estufa e material particulado, como fuligem.
que é uma espécie como se fossem assim, pequenas cinzas. E, em geral, esses poluentes eles são gerados pela queima dos combustíveis fósseis, como o óleo diesel, a gasolina e o gás natural. Aqui é uma foto da usina de produção de etanol e açúcar, que fica em Vista Alegre, interior de São Paulo. Essa foto foi tirada em 2016. E agora, para refletir, como você acha que a gente pode reduzir os danos causados no ambiente dos seres vivos pelas atividades industriais? Né? Então, além da consciência, essas indústrias têm que colocar pelo menos uma rede de proteção nas chaminés, tomar cuidado para onde que o resíduo dessas indústrias, aonde que está caindo, se está no solo, na água, e fazer ali uma proteção para que não seja tão contaminado o ar, o solo, a água, enfim, o ambiente ali onde acaba sendo prejudicado por essas indústrias. E algumas ações aí do nosso cotidiano, como reciclar, reaproveitar produtos industrializados e também a redução dos produtos, contribuem para diminuir os impactos provocados pelas atividades industriais. Então, como a professora disse, né, a gente ter consciência aí do nosso consumo. Essas ações reduzem a extração dos recursos naturais e a quantidade de resíduos lançados no ambiente. Então, quanto mais a gente utilizar produtos, mais a gente vai precisar desses produtos e mais eles serão aí industrializados, eles serão fabricados e produzidos. Uma das ações que devemos adotar em nosso dia a dia, o consumo consciente, né? Repetindo aqui o que a professora falou. E antes de adquirir um produto, então vamos refletir: eu preciso mesmo de um produto? Às vezes você ganhou um celular hoje, aí passa 2, 3 meses, já lançam modelos novos. Ai, o meu já tá velho, o meu já tá modelo antigo, já tá ultrapassado, eu quero um novo. Mas tem necessidade? Então a gente precisa ter mais essas ações, né, com as nossas coisas e ter a consciência desse consumo aí exagerado e sem necessidade. Então olha aqui os bonequinhos. Vamos ao shopping center, preciso comprar mais uma bola de plástico. Agora eu quero uma amarela. Então ele já tem outras bolas, mas agora ele quer uma amarela. Mais uma? Você já tem uma bola de plástico. Não é necessário comprar outra. Pense bem. Então, após o uso, né, alguns objetos eles podem ser reutilizados, ou seja, pode ter uma outra função diferente. Então, olha que legal esses exemplos, ó. Uma garrafa PET, né? Ela pode ali virar um vaso, pode virar um vaso de planta. Os papéis, eles podem ser reciclados, podem fazer separação, ser reciclados e podem virar, por exemplo, outros materiais como a sacola. Eu vou pedir para vocês lerem aí na página 205 para vocês refletirem antes de consumir, para vocês verem o que a gente falou da questão da consciência. Então, uma reflexão sobre antes de consumir. Certo? Na página 205. E na página 207, vocês vão fazer as atividades. 207 não, desculpa, 208. Então, vocês vão responder aí as atividades. Para que os objetos sejam reciclados, é preciso separá-los adequadamente. Então, se eu quero reciclar uma garrafa PET, um papel, eu não posso juntar ele lá com comida, com outros materiais que vão para o lixo. A gente tem que tirá-los e fazer essa separação. Para auxiliar nessa separação, os resíduos, existem lixeiras coloridas, que vocês já devem ter visto por aí. E cada cor, ela indica um tipo de material. Então, aqui, você vai decifrar os códigos. Então, B2. B2 é a letra P. Aí você vai colocar a letra P aqui. E assim por diante, para vocês decifrarem o código, para vocês saberem quais são esses tipos de material que podem ser reciclados. Descobrindo, né? Vocês vão desvendar aí o mistério, decifrando os códigos. Aí vocês vão realizar aí a atividade da letra B. Ajude Emanuel a separar corretamente o lixo produzido em sua residência. Para isso, ligue os objetos à lixeira adequada. Então, aqui tem os lixos, né? Que ele vai descartar. E qual lixeira deve ir? Essas garrafas de plástico, as de vidro, os papéis e as latas. Na página 209, a tabela abaixo compara a quantidade de recursos naturais gastos para a produção de 1 tonelada de papel. Então, olha a produção de papel. Tipo de papel:
para produzir papel novo e para produzir papel reciclado. Para poder produzir papel novo, é necessário de 50 a 60 árvores cortadas. E a água consumida, 100 mil litros. Para a produção de papel reciclável, não há necessidade de nenhuma árvore cortada, porque elas já foram, o papel reciclado um dia, ele já foi novo, então não é necessidade. E a quantidade de água para reciclar, né? Então, além dos 100 mil que já foi quando ele era novo, 2 mil litros. Quais os recursos naturais utilizados aí na produção de papel? Então, quais são os recursos? Na letra B, assinale o tipo de papel que utiliza a menor quantidade de recursos naturais. É o papel novo ou o papel reciclado? Exercício 3. Leia o texto abaixo. Sacolas plásticas são um grave problema ambiental. Aqui, principalmente na nossa cidade de São Paulo, né? Até é proibido aí os supermercados a distribuírem gratuitamente, tanto que a gente precisa comprar. Por quê? Para o mercado lucrar mais? De uma certa forma, sim, mas é uma questão aí de um problema ambiental, porque quanto mais sacola, se é gratuito, pega uma quantidade ali que não necessita, então quando a gente compra, a gente pega ali, de compra, adquire a necessidade, o que é necessário para a gente levar aquelas compras. Mas elas são descartadas em grande quantidade no ambiente e nele permanecem por centenas de anos até serem degradadas. Então, para cada palavra a seguir, cite uma atitude que ajuda a reduzir os danos que as sacolas plásticas causam ao ambiente. Então, se você recusar uma sacola, quais são os danos aí? Quais são esses danos que a gente vai ajudar a reduzir? Reduzir o consumo. Quais serão aí? Como que a gente pode ajudar a redução desses danos? E se a gente reutilizar uma sacola? O que a gente pode fazer aí para reduzir os danos quando a gente reutiliza uma sacola? Na página 210, leia a tirinha abaixo e responda as questões propostas. Então, vocês vão ler aqui a tirinha dos dois garotos conversando e vão responder a questão A, vai assinalar a opção correta de acordo com o assunto abordado na tirinha. Na letra B, de acordo com a tirinha, a ideia de Mutum, que é um dos meninos, ela é adequada? Se sim, porque sim, se não, porque não. A letra C, a gente não vai fazer porque é oral e aqui seria uma discussão entre os colegas. E o exercício 5, a tecnologia é uma importante ferramenta no desenvolvimento de produtos que causam menos danos ambientais, como os biocombustíveis. Desembaralhe as letras, seguindo as setas e descubra o exemplo de biocombustível. Então, aqui, ó, a primeira palavra, você vai seguir a seta e vai colocando aqui as letras e vai descobrir qual que é essa palavra, certo? Então, eu peço para vocês aí fazerem a leitura novamente desse texto e fazer os exercícios da página 208, 209 e 210, certo? Terminando as atividades, manda um e-mail para a professora, tira a foto da atividade, manda um e-mail. Não esqueça de mandar o e-mail do domínio Constelação. Só para reforçar que a página 206 e 207 é uma experiência que posteriormente eu vou organizar com vocês para a gente fazer, tá bom? Então, atividades da página 208, 209, 210. Beijinhos e até a próxima aula de ciências. Arrasem!